temos vários assuntos, né, para repercutir com você. Hoje, segunda-feira, dia de Boletim Focus. Mais uma vez veio com aquela elevação ali para a previsão da Selic, né? Desta vez subiu para 7,25% para o fim desse ano. Inclusive, a gente estava discutindo muito sobre isso, se deve ficar realmente no 7,25 ou mais. Mas eu queria entender um pouquinho, né, com esse ciclo de alta aí da Selic, os investidores começam a voltar a olhar ali com bons olhos para a renda fixa. Essas decisões do Copom, elas afetam esses investimentos ou toda essa expectativa ela já está precificada? Não, com certeza elas afetam. Principalmente para o investidor pessoa física, né, que é aquele que no final das contas aloca na ponta o seu próprio dinheiro, essas decisões afetam sim. Hoje saiu inclusive uma reportagem muito legal no Valor da Adriana Cutias, falando que recentemente os fundos de renda fixa tiveram uma captação muito forte, enquanto os multimercados e fundos de ações desaceleraram, né? Então, assim, é muito bem o que a gente está sentindo mesmo, quer dizer, o investimento livre de risco está se tornando mais atrativo e o Banco Central segue deixando ele cada mês mais atrativo. Então, num cenário que a Bolsa está a 120, 130 mil pontos, que a gente tem eleições ano que vem, que a gente tem todo um risco fiscal se dando aí pelos precatórios, pelo Bolsa Família, enfim, faz sentido, né, a pessoa física alocar mais em títulos menos arriscados que agora estão bem rentáveis em relação ao histórico recente. Eu quero trazer o Marcos Saravalli aqui para a nossa conversa, viu, Marília? Porque eu sei que ele também quer falar sobre este assunto, já deixou ali o nosso mapa do calor ali já no IFIX ali com alguns fundos também, né? O Marco, fica à vontade, pode fazer suas perguntas aí. Bom dia, Marília, tudo bom? Bom Já dia, estamos Marcos. boa tarde, né? Tudo bom? Ah, Tudo, tudo ótimo. Marília, eu queria entender um pouco, acho que aquela pergunta bem fácil, né? Olhando um pouco para fundos imobiliários ou outros títulos também, né? O quanto desses juros já estão precificados, né? Até a gente está falando aqui um pouco sobre as ações do setor imobiliário também, sempre tem aquela discussão, o que afeta, né? Ah, não, a curva de juros de curto prazo, a Selic não afeta, o que afeta é longo prazo, mas longo prazo também está estressado pra caramba. Mas realmente, o que está no... Você consegue dizer para a gente, assim, fundos imobiliários, né, os fundos de papéis ou até outros ativos, o que está na conta? Assim, está na conta, hoje o Boletim Focus falou 7,25, mas será que o 7,25 está na conta, já está na conta um 7,5%, um 8%, enfim... Como é que a gente consegue descobrir isso? Até no momento falar, pô, realmente, se a gente começar a ver algum movimento, começam a surgir as oportunidades. Mas assim, o que está na conta já dos principais ativos, sejam eles de renda fixa ou outros ativos em bolsa, né? Eu acho que já está muito na conta, tá? Tanto renda fixa, quanto fundo imobiliário, quanto ações, né, do setor imobiliário, já está muito na conta, né? Quando o mercado vai, o mercado já está em 9%, que há muito tempo, está na conta. Agora, o que acontece é que a maioria das vezes, quando você fala assim, a Selic vai subir, os gestores, os investidores, enfim, dizem, mas a alta da Selic não influencia esses preços. E mostra, por exemplo, um gráfico que correlaciona a alta da Selic com a melhora desses títulos, dessas ações, desses fundos, o que é verdade, né? O que prejudica esses ativos não é só a alta da Selic. Se a gente tem uma alta da Selic, porque a gente vê uma economia recuperando, uma economia pujante, que vislumbre aumento de receita, maior lucro, não tem problema nenhum a Selic subir. A Selic vai subir para desaquecer um pouquinho essa economia, né? Ou a gente estava muito abaixo do neutro, a gente vai para o neutro, e não tem problema nenhum. O grande problema, e eu acho que por isso a oscilação de preços de hoje, é quando o problema, a Selic não sobe só por aumento de atividade, ela sobe por aumento de risco, né? Então, quando a gente viu aquela primeira mudança de tom do Banco Central, ela veio não por conta da atividade, mas por conta do dólar.
né? O impacto do dólar, que não deixa de ser um ativo de risco, né? Assim, que mede risco, o risco da nossa economia. Então, veio um aumento do dólar, começou a bater em preços de botijão de gás, de minério de ferro, enfim, de índices mais ligados aí ao dólar. E aí começou a bater na inflação e começou a bater no risco do juro longo. Então, como a gente está vendo agora uma situação de preocupação fiscal, isso sim aumenta prêmio de risco, e aí não importa quanto está na curva, né? Uma piora na margem que piora as projeções para o futuro. Então, eu acho que essa alta que está tendo agora é uma alta ruim, porque ela não vem por conta de uma atividade pujante, mas sim por conta de um aumento de prêmio de risco.